Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje é 16 de maio de 2020, são 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Meu nome é José Val, eu sou bacharel em Direito pela Universidade Padre Anchieta de Jundiaí e vou falar hoje sobre os tribunais superiores, sua composição e a indicação dos ministros que compõem esses tribunais. Antes de falar sobre isso, eu vou noticiar o que foi veiculado na mídia no início da semana, em que onde a OAB de São Paulo informou a sua intenção de requerer a liberação de 25 mil presos das cadeias paulistas, sob a alegação de que, por serem de grupos de risco, eles deverão ficar em prisão domiciliar para evitar o contágio com o coronavírus. Chega até a ser um paradoxo, né? Porque a campanha maciça é para que fiquemos em casa e eles pretendem liberar 25 mil pessoas para ficar em casa, achando que isso vai acontecer. Não é natural a gente entender que esse preso vai sair da cadeia e vai ficar na sua casa. Vamos ver o que vai acontecer então. Dá até a impressão que isso é uma situação que está sendo criada de propósito. Você já tem uma grande massa que está ficando desempregada, que vai ter dificuldade de se alimentar, e no meio disso você coloca mais 25 mil presos, que vai gerar algum tipo de problema de ordem social. Então cria-se um problema para vender depois uma solução mágica, mas vamos aguardar para ver então. Bom, na última live eu falei sobre o diretor da Polícia Federal indicado pelo presidente da República, que teve a sua nomeação suspensa pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje eu vou falar um pouquinho então sobre o Supremo Tribunal Federal e a sua composição, como é que é indicado o ministro lá para compor os quadros do STF e do STJ. Antes de falar do Supremo Tribunal Federal, vou precisar falar um pouquinho sobre o Judiciário. E para falar sobre o Judiciário, vou precisar falar um pouquinho sobre o Estado. Nós precisamos compreender o que é um Estado, como é que ele é composto, como é que ele é feito, para poder entender o que é um Judiciário. Para que haja um Estado, é necessário 4 elementos: povo, território, soberania e governo. O povo é a população, somos nós. Território é o espaço, a terra, onde esse povo ocupa para formar um país. Soberania é a capacidade de se auto-organizar e de se impor na esfera internacional. E governo é a administração, ou seja, a gestão desse Estado para que ele funcione perfeitamente. Presente esses 4 elementos, nós temos um Estado, no nosso caso o Estado brasileiro, ou popularmente conhecido por Brasil. E como é que o Brasil é composto, como é que ele é feito? O poder do Estado ele é uno. O exercício desse poder é dividido em 3 poderes para viabilizar uma gestão mais eficiente e para evitar a concentração de poder na mão de uma pessoa só. Qual era na monarquia antigamente, que tudo concentrava na mão do rei, então ele ficava super poderoso, e isso não é bom também para que o país funcione de forma correta. Dentro desse contexto, então o artigo 2º da Constituição Federal prevê lá que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então vou começar pelo Legislativo. O Legislativo se divide em 3 esferas, que é a esfera federal ou nacional, as esferas estaduais e o Distrito Federal e as esferas municipais. Então no Legislativo Federal nós temos lá o Congresso Nacional, que é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. É um sistema bicameral que nós chamamos. Nas Assembleias Legislativas dos Estados e na Câmara Legislativa do Distrito Federal é composto por deputados estaduais. E nas câmaras municipais, pelos vereadores. O Congresso Nacional compete fazer leis em nível nacional, com validade em todo o território nacional. As Assembleias Legislativas e a Câmara Legislativa do Distrito Federal editam leis dentro da sua competência de abrangência estadual, ou seja, de acordo com aquele estado em que ela está sediada. Então, por exemplo, a legislação sobre IPVA é um exemplo de lei estadual. E as câmaras municipais editam as leis dentro da esfera do município. Um exemplo de lei municipal é a lei do ITBI, que é o Imposto de Transmissão Inter Vivos. Então, quando eu compro um imóvel, eu tenho que pagar um imposto para a prefeitura. E depois nós temos então o Executivo.
O Executivo, também dividido em 3 esferas, sendo a primeira esfera da União, onde o chefe é o Presidente da República. Depois nós temos as esferas dos estados, cujos chefes são os governadores, e a esfera municipal, cujos chefes executivos são os prefeitos. Tanto na União, quanto nos estados, quanto nos municípios, o chefe do executivo tem à sua disposição alguns cargos que auxiliam ele na execução das suas tarefas. Então, lá no Distrito Federal, na União, o Presidente da República tem lá os ministros que o auxiliam. Nos estados nós temos os secretários de estados e nos municípios também nós temos os secretários municipais que auxiliam o chefe do executivo. Então, essa é a estrutura do executivo do Brasil. E por último, que é o nosso foco, é a questão do judiciário. O judiciário é composto por juízes, e esses juízes estão distribuídos dentro de uma estrutura hierárquica. Essa estrutura ela é dividida em justiça comum e justiça especial. A justiça comum, por sua vez, ela se divide em estadual e federal. A justiça especializada, nós temos a trabalhista, a justiça do trabalho, a justiça eleitoral e a justiça militar. Então, o juiz da cidade onde você mora, onde nós moramos, ele compõe a justiça de primeira instância ou de primeira entrância que fala. Então, o juiz, quando ele entra no judiciário, ele entra na primeira instância e com o passar do tempo ele vai galgando postos, ou seja, vai subindo de cargo, não é subir de cargo na verdade, ele vai trocar, ele está na esfera de primeira instância ou de primeira entrância e ele vai depois para uma esfera de segunda instância ou entrância, segunda instância. E depois ele pode ir lá para os tribunais superiores em Brasília. Então, para ficar mais claro, eu tenho os juízes de primeira instância, que fica nas comarcas onde nós moramos, nas cidades. Depois nós temos os tribunais nas capitais dos estados. E depois nós temos os tribunais tribunais superiores que ficam em Brasília. Então, nós temos lá o STJ, o TST, o TSE e o STM. E acima dos tribunais superiores nós temos aí o STF, que é o órgão de cúpula do judiciário, ou seja, o grau máximo dentro da justiça brasileira. Então nós temos um sistema piramidal. O STF está no topo da cadeia e os juízes de primeira instância na base dessa pirâmide aí. E como é que é feito essa evolução funcional, vamos falar assim? Quando uma pessoa se propõe a ser juiz, ela precisa preencher um requisito. Esse requisito é ser bacharel em Direito e ter 3 anos de prática jurídica. Então, tem algumas atividades do dia a dia que é considerado prática jurídica. Então, a pessoa pode advogar, ela pode ser membro do Ministério Público, ela pode ser delegada de polícia, que habilita ela a ser um juiz. Presta o concurso, sendo aprovado, ele assume, então, numa comarca como juiz de primeira instância, de primeira entrância. Com o passar do tempo, ele chega a um tribunal, é o Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho ou Tribunal Regional Eleitoral. Então ele vai chegar nesse tribunal por merecimento ou por antiguidade. O problema é que a partir daí, ele só evolui por indicação do Presidente da República. Então, quando surge uma vaga no Superior Tribunal de Justiça, no Tribunal Superior do Trabalho, no Tribunal Superior Eleitoral, no Superior Tribunal Militar, aquele juiz que começou lá na base da pirâmide, foi para o tribunal, para chegar num tribunal superior, ele vai precisar da indicação do Presidente da República. E aí que começa o problema, porque para você chegar lá, você vai ter que fazer uma certa politicagem com o chefe executivo. Você não vai se indispor, porque você depende dele para ser indicado. Ele indica, faz nomeação, o Senado aprova e você assume o cargo lá nesse tribunal superior. Então, por isso que não é conveniente que essa indicação continue acontecendo. Mas isso pode hoje? Essa indicação pode? Pode. Legalmente pode. Lá o artigo do artigo 101 da Constituição Federal, quando ele vai tratar do STF, ele diz lá que o STF é composto por 11 ministros, nomeados pelo Presidente da República, aprovado pelo Senado Federal. Então, como é que isso funciona? O Presidente da República, no caso do STF, ele escolhe qualquer pessoa que ele entende que é capaz para exercitar essa função, indica, o Senado aprova e a pessoa assume o cargo. E esse cargo ele é vitalício,
ou seja, ele fica lá até morrer, ou com a aposentadoria compulsória aos 75 anos hoje. Essa aposentadoria compulsória, às vezes ela muda de idade, a idade ela é alterada, era 70 anos, agora é de 75 anos, para o Supremo Tribunal Federal. E para a gente ter uma ideia hoje como é que está o Supremo Tribunal Federal, dos 11 ministros que estão lá, 3 foram indicados por partidos diversos e 8 foram indicados pelo PT. Então nós temos lá o Celso de Mello, indicado pelo Sarney, que é PMDB, o Marco Aurélio de Mello foi indicado pelo Fernando Collor, que era o antigo PRN, o Gilmar Mendes foi indicado pelo Fernando Henrique, que é PSDB, o Lewandowski pelo Lula, a Carmen Lúcia pelo Lula, o Dias Toffoli pelo Lula, o Luiz Fux pela Dilma, a Rosa Weber pela Dilma, o Luiz Barroso pela Dilma, o Edson Fachin pela Dilma e por último é o Alexandre de Moraes, que foi indicado pelo Michel Temer, pelo PT também. Então nós temos 3 de partidos diversos e 8 indicações do PT. Depois, na sequência, eu vou falar do STJ. O STJ está previsto lá no artigo 104. Ele é composto por 35 ministros, nomeados pelo Presidente da República também, após a aprovação do Senado Federal. Essa pessoa, então, assume como ministro. O Tribunal Superior do Trabalho é composto por 27 ministros, nomeado pelo Presidente e aprovado pelo Senado também. Superior Tribunal Militar, 15 ministros, nomeado pelo Presidente e aprovado pelo Senado Federal. Então, dessa forma é que uma pessoa chega num Tribunal Superior em Brasília. Vejam que, apesar de ser legal, ele não é salutar para o nosso sistema, por causa da situação de eu ter que fazer uma certa politicagem para ter meu nome indicado lá para o Superior Tribunal, seja ele qual for. Isso faz com que eu tenha uma certa parcialidade ao julgar os casos, e isso não é salutar para o Brasil. Então nós temos que repensar esse modelo, cobrar dos nossos parlamentares, exigindo uma alteração na Constituição Federal para proibir essa indicação do presidente, essa aprovação pelo Senado. Porque não faz sentido, porque são 3 poderes independentes e harmônicos entre si, cada poder tem que ter a sua autonomia para dizer como é que os cargos serão preenchidos, e evitando assim que o Poder Executivo interfira no Judiciário. Isso gera aí um descrédito da instituição. Nós hoje vemos pela mídia aí a situação do STF, que já caiu a credibilidade perante a população em função dessa situação aí. Então seria conveniente que a gente fizesse uma alteração na Constituição Federal, exigindo dos parlamentares essa substituição, tirar essa situação que prevê que o presidente indica e criar uma nova regra para assumir os tribunais superiores, preferencialmente que seja dentro da própria carreira. Nós temos uma situação nos tribunais dos estados, onde 1/5 desse grupo é composto por pessoas indicadas pelo membro do Ministério Público e por advogados com mais de 10 anos de carreira. Então 1/5 daquele tribunal ele é preenchido dessa forma, e os demais cargos dos tribunais, desses tribunais estaduais, são indicados por merecimento e antiguidade. Então esse é um critério razoável para que a gente exija dos parlamentares, ou seja, os tribunais superiores lá em Brasília devem ser preenchidos também por antiguidade e merecimento, evitando assim uma certa parcialidade dos órgãos julgadores. Dessa forma teremos aí instituições mais fortes e mais adequada ao nosso sistema brasileiro. Muito obrigado.